Bom dia, vem chegando, vem chegando, vem chegando porque estamos começando mais uma live aqui do canal, uma live muito especial que a gente vai falar sobre um tema muito interessante, um tema que transformou bastante a minha vida nos últimos anos e continua transformando muito. Então, a gente vai começar essa live de uma maneira interessante, questionadora e reflexiva. Hoje a live vai ser com uma pessoa muito querida, doutora Tamires Vieira, que é uma médica que é especializada em Ayurveda também, e que a gente teve a oportunidade linda de estar junto, né? A Tamires, ela foi no nosso sítio, lá em Paraty. Ficamos uma semana bem especial lá e deu tempo da gente trocar ideia e de sentir o carinho, o cuidado dessa mulher que é lindona, incrível, fora que é um sotaque que é uma coisa tão deliciosa. Então, Tamires, pode pedir para participar, já vi que ela está aqui. Obrigado. Aproveita para você que está entrando, vem dizendo aqui, vem descrevendo de onde que você está falando. Você está falando do Brasil, de que estado que você está falando no Brasil também, para que a gente possa saber, né, como é que está o público. Estou aceitando a Tamires aqui, então vem que vem. Doutora Tamires. Bom dia, alegria! Bom dia, alegria. Tudo bem? Tudo bem, e você, Caio? Tudo ótimo também, tudo ótimo. Muito obrigado. Primeira coisa que eu queria fazer é agradecer pelo convite. A gente está há muito tempo tentando essa live, né? Desde que tudo no momento certo, né? Tudo no momento certo, tudo no momento certo. Desde que a Tamires foi lá para o sítio, que a gente passou aquela semana bem lindona, a gente vinha tentando marcar essa live, mas eu me enrolei várias vezes. Aí, como é que é? A minha internet cai várias vezes. A gente mora no meio do sítio, né? A Tamires viu como é que é o esquema lá. Então a internet cai, aí volta. Aí na semana passada a gente estava sem internet completamente. A gente ia fazer na semana passada, mas não deu. Mas estamos aqui maravilhosamente e vai ser o nosso papo bonitão. Então, Caio, gratidão, querido, por me chamar para fazer essa live. Eu admiro muito o seu trabalho e ter passado uma semana com você, vendo você exercer a sua profissão, o seu dharma, o que você faz de melhor, faz com alma, faz com muito amor. Foi muito transformador para mim, você sabe. A gente passou por momentos muito decisivos e transformadores. E eu admiro demais você, seu trabalho que você tem feito. É muito lindo. O mundo precisa de mais pessoas levando essa luz para ele. Ah, linda, que isso. Obrigado, obrigado. Foi muito gostoso mesmo. E queria aproveitar, Tamires, se apresenta um pouquinho para as pessoas, fala de onde você é, fala por que você tem esse sotaque tão gostoso de ouvir. Fala como é que surgiu o seu caminho, né, para dentro da medicina, de quando que veio esse interesse. Conta um pouquinho para a gente. Esse bom dia, alegria que eu dei no começo aí, gente, é um bordão meu que eu falo há muito tempo. Eu venho já há algum tempo nessa busca interior, né, para entendimento do que é que eu vim fazer aqui na Terra. E eu, desde que me conheço por gente, sempre eu gostava de duas coisas. Eu gostava do ser humano e gostava de viajar. Desde que eu tenho 15 anos, que eu tinha certeza que eu ia ser médica e que eu comecei a viajar o mundo buscando autoconhecimento, buscando entender quem eu sou perante esse mundão, né? E nessa jornada toda, eu entrei em medicina aí no Rio e tranquei, fui fazer uma faculdade na Alemanha. E nessa faculdade eu terminei indo para a Índia, gente, do nada. Foi assim, sabe quando você comprou uma passagem, não sabe o que vai fazer? Terminei de passar um mês na Índia e eu, que estava cursando a faculdade de medicina, parei, fui para a Índia. Quando voltei, assim, toda a minha vida se transformou, né? Porque a gente sabe que esses shastras, esses conhecimentos indianos, eles têm uma profundidade em camadas que muitas vezes a gente nem entende. Então, eu terminei a faculdade de medicina e durante 10 anos, tá? Eu queria ser dermatologista. Sempre sonhei, eu gosto muito, eu sou libriana, gosto de beleza, gosto de estética, gosto da beleza como um todo. E eu tinha a intenção de trabalhar com isso. E aí, no final da minha faculdade, eu reacessei a Ayurveda através de... apareceu também do nada, né? Que não, a gente sabe que não é do nada. E quando eu entrei nesse mundo da Ayurveda, eu falei assim, o ser humano é tão complexo, ele é tão multipotencial, ele tem tantas esferas que precisam ser cuidadas. E a Ayurveda,
que é a medicina mais antiga do mundo, é uma medicina que hoje a gente conhece como moderna, né? A medicina integrativa, ela sempre foi integrativa, ela sempre olhou para tudo, corpo, mente, alma e muito além. Então, foi um reencontro. E aí, hoje, eu trabalho com medicina tradicional e com medicina Ayurveda. Eu uno o melhor dos dois mundos e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí depois. Exatamente, porque é isso que eu queria entender. Você trancou a faculdade de medicina. Por que você trancou a faculdade de medicina? Quando eu entrei, eu não tinha certeza se era isso que eu deveria fazer. Eu entrei na faculdade e eu achei a grade, o modo como era feito, eu achei muito massivo, muito... era um conhecimento que era jogado de uma forma que, para mim, naquele sentido, naquele momento, não fazia muito sentido. E eu senti que eu precisava me experimentar um pouco mais no mundo. Eu tive algumas oportunidades que eu busquei e terminei indo para a Alemanha fazer faculdade de comércio exterior, tá, gente? Nada a ver. Mas hoje eu entendo, eu trabalho com muito do que eu aprendi nessa faculdade, então os pontos vão sempre se juntando, né? Tá. Mas aí, então, quando você foi para a Alemanha, você foi já com o intuito de estudar ou você foi só para espairecer a cabeça? Não, eu já fui com a faculdade, eu aprendi alemão, Sprechdeutsch, aprendi alemão para poder fazer essa faculdade de lá. E eu fui, na verdade, porque eu sentia que tinha alguma coisa que estava faltando no meu caminho. E eu sabia, eu sempre segui minha intuição, sempre fui muito, muito guiada por essa força que me leva para os lugares que às vezes a gente não sabe explicar, mas é onde a gente tem que estar. E nesse caminho todo, eu terminei. Eu estava namorando na época, quando eu terminei esse relacionamento, eu estava com o dinheiro da passagem para voltar para o Brasil e uma amiga minha italiana tinha acabado de chegar e ela falou assim, eu fui para a Índia e transformou a minha vida. No outro dia, eu peguei o dinheiro da passagem, comprei a passagem para a Índia em vez de voltar para o carnaval no Brasil e aí, quando tudo começou. Eu tenho escrito aqui no meu braço Ananda, que é boa-aventurança, felicidade, alegria, que hoje é o meu bordão, então aí as conexões na época eu nem sabia, gente. E aí começou esse meu processo com a meditação, com o yoga, com a Ayurveda. E você, então, quando você foi para a Índia, a primeira coisa que te chamou a atenção foi o quê? Qual foi o primeiro choque, entre aspas, assim? O barulho. Na Alemanha, tudo era muito silencioso, tudo era muito tranquilo, as pessoas são mais frias. Lá na Índia é barulho, cocheiro, confusão, camelo, elefante, todo mundo passando na rua, tuk-tuk. E nessa loucura toda você termina meio surtando um pouquinho no começo, mas depois você entra num lugar de, tá, eu tô aqui, isso tudo tá acontecendo, o quanto que isso tá me afetando e por quê? E aí você vai começando a ter esses ensinamentos, né? E a Índia foi um divisor, porque até aí nos meus 24 anos eu nunca tinha tido contato mais próximo com esses saberes. E quando você vê esse mundo, eu acredito que todo mundo que está aqui nessa live que já teve contato com a yoga, com a Ayurveda, com a meditação, você sabe que quando você vê esse mundo não tem como desver, porque é um puxar muito grande para dentro, para uma transformação que vai muito além do físico, do pagar conta, do cuidar de filho, enfim, né, de tantas atribuições que nós temos hoje. Mas quando você chegou... Beleza. E aí, o yoga, assim, a gente sabe que o yoga é mais famoso, entre aspas, assim, do que o Ayurveda, né? Quando você chegou lá na Índia, você foi primeiro procurar yoga? Foi primeiro procurar Ayurveda? Ou foi primeiro procurar meditação? Como é que foi? Eu coloquei no Google. Meditação Índia. Retiro. Aí o primeiro lugar que apareceu no Google, eu cliquei, me inscrevi, terminei indo para um retiro, para um Vipassana. Lá no pé lá no pé do Himalaia, e aí eu nunca tinha meditado muito na vida, passei logo 10 dias em silêncio meditando, fazendo yoga. Explica um pouquinho para as pessoas o que é o Vipassana. Vipassana, pessoal, é uma imersão que você faz de 10 dias, nos quais você respeita um silêncio nobre, no qual você nem fala, nem olha nos olhos das pessoas,
você tem uma base de meditação ali, de média de 6 horas por dia, e você come com mindful eating, que eles chamam, que é comer com atenção plena, e enfim, já é assim um degrau bem, bem hardcore para quem já está nesse mundo, mas é uma experiência bem transformadora. É, isso mesmo. O Vipassana é uma técnica, né, de meditação que eles na Índia e que é engraçado, né, porque muitas vezes as pessoas falam sobre o Vipassana e o que eu vejo muito, nossa, mas o Vipassana são 10 dias em silêncio. E assim, quando, você deve ter vivido isso, né? Os 10 dias em silêncio nem deve ser o mais punk, né? E sim passar 10 horas por dia meditando sentado. Assim. E ficar em silêncio acaba que não é um objetivo, é uma das condições para que você faça essa imersão em meditação. Então, é como a Tamiris disse, né? É intenso, é muito intenso. Eu não recomendo que seja, por exemplo, a primeira experiência da pessoa com meditação, mas foi o que essa cidadã fez, pelo visto. E tá aqui maravilhosa. Fui jogada. Se jogou. Eu falo que o pessoal lá em cima, eles tinham um plano para mim, eles viviam me puxando, me colocavam nos lugares. Eu nem sabia o que eu estava indo fazer, mas o negócio é tão forte, puxa tanto que eu tenho mãe médica. E eu cresci vendo minha mãe cardiologista no hospital, na clínica. Eu acompanhava ela. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito nerd. E eu acompanhava, eu já entendia o que acontecia. E eu olhava minha mãe trabalhando. Ela saía de casa 3 horas da manhã para ir ver paciente no hospital. E eu falava, meu Deus, como ela consegue? Quando eu crescer, eu quero ser exatamente assim. Eu quero ter esse amor pelo que eu faço. E eu passei uma faculdade toda de medicina. Então, quando eu terminei minha faculdade na Alemanha, eu fiz uma prova de transferência interna, passei em primeiro lugar depois de 3 anos morando fora, nem falando português direito, mas eu estava. E aí, quando eu passei, eu falei assim, ok, agora é isso. E quando eu comecei a estudar, eu ainda não sentia. Quando a Ayurveda se reconectou no meu caminho, eu sabia. Era aquilo, e o coração da gente vibra, ele sabe, né, que quando é. E aí eu comecei a estudar e aí eu comecei a entender. Eu ficava até 3 horas da manhã. Eu viajava, eu ficava no iPad até 3 horas da manhã. Em qualquer lugar que eu tava lá estudando, eu tava lá estudando, eu tava lá estudando. Em 6 meses, eu já tinha feito todo o curso, que demorava 2 anos para ser feito de Ayurveda. Eu já estava fazendo um segundo curso, já fui para a Índia para fazer especialização. Então, assim, foi muito forte, foi muito intenso, foi muito rápido. E, obviamente, né, a gente busca independente da medicina, a gente busca a medicina para que a gente se cure também. A gente trabalha cuidando do outro através da yoga, através das medicinas que eu também trabalho, mas a gente sempre termina se curando nesse caminho. E esse caminho todo mudou a minha vida. Tanto que, às vezes, eu me olho no espelho e falo assim, tenho que olhar e todo dia fazer esse exercício de reconhecimento, porque quando a gente acessa esses saberes, a nossa verdadeira essência, ela volta. E o que a gente tinha como estabelecido lá, que a vida colocou pra gente, vai se descascando. E aí, gente, é quando a cura começa a acontecer. Caramba, não, você... Calma, falou muita coisa. Andou pra caramba. Eu quero voltar um pouquinho. Você falou que fez o Vipassana. Eu queria aproveitar e perguntar aqui, porque a Rose, que está aqui nos comentários, ela falou que faz Vipassana todo ano e isso renova a vida dela. Quem aqui, que está aqui na live, faz Vipassana, já fez, deixa aqui nos comentários. E quando você fez o Vipassana, o que você sentiu? Como é que foi para você, assim, que saiu da Alemanha? Quer dizer, médica, saiu do Brasil, porque estava intenso, foi para a Alemanha, fez relações internacionais, comércio internacional? Comércio exterior. Comércio exterior. Fez comércio exterior e aí depois resolveu ir para a Índia, caiu no Vipassana. Como é que você se sentiu lá? Conta um pouquinho dessa experiência. Foi... primeiro, né, a gente vai no oba-oba, agitação, e eu gosto muito de experiências, então foi tranquilo assim nos primeiros dias, mas eu lembro que lá foi difícil, assim, o corpo físico ficar parado um pouco, aí doía aqui, doía ali, aí quando a gente passa desse limiar da dor, aí começa a chegar a mente. E aí lá pro 6º dia, eu tava assim, que eu não conseguia mais focar em nada. E eu lembro que eu comecei a roer todas as minhas unhas, roía todas as minhas unhas.
E eu não conseguia, e foi assim, uma situação de muita angústia, foi muito difícil, mas, novamente, passou por um limiar, aí é meio que você vai ultrapassando os chefões, sabe? São fases, aí você vai ultrapassando. Mas, curiosamente, para mim, o mais difícil foi o comer com atenção plena. Foi a alimentação. Eu venho de uma história que eu já tive alguns distúrbios alimentares, então, quando aconteceu esse exercício de comer com atenção, para mim foi assim, foi bem desafiador. Eu ficava ansiosa muito mais antes das refeições do que durante as meditações. E no dia que eu saí, no último dia, que é um dia mais festivo, que a gente é um pouco mais aberto, que a gente comeu conversando, que a gente não comia conversando. Eu lembro que eu estava descendo na montanha e eu parei o carro e eu botei tudo para fora, tudo para fora. E foi uma limpeza muito grande. Hoje eu tenho uma outra visão, mas eu entendo. Foi uma limpeza muito grande. Então, essa foi a minha experiência. E aí, aonde que o Ayurveda entra na brincadeira? Porque o Vipassana ele não é um retiro de Ayurveda, né? Não necessariamente se fala de Ayurveda lá. E como é que foi que você descobriu isso? Em Mumbai, eu fiquei numa família, com uma família indiana, que uma amiga conhecia, eu terminei indo para lá, não sei como, até hoje. E a família, eles trabalhavam com Ayurveda. Então, eu passava amanhã lá no hospital que eles trabalhavam de Ayurveda, e de tarde eu trabalhava num orfanato, ensinando inglês para as crianças. Qual era o hospital? Era eu não lembro, cara, em Mumbai, é um bem pequenininho, uma clínica, aquelas clínicas pequenas que tem, é da família deles, era uma família de Vádias que... Clínica Vou mesmo. procurar o nome. Sim. Oi? É uma clínica mesmo. É uma clínica, não é um hospital, é clínica, em Mumbai. Tá. Então, beleza. Então, vamos aproveitar aqui a pergunta da doutora Nutri01, que ela perguntou: Ayurveda pode ser um estilo de vida? Então, aproveita e começa a falar para a gente o que é Ayurveda. Uhum. Né? Ayurveda é a medicina mais antiga do mundo. Eu lembro até que numa conversa com o Matheus, ele falou, eu acho que ficou marcado assim, né, que ele foi para a medicina chinesa, foi indo para a tibetana, até que ele chegou na Índia e ele descobriu, né, entendeu que a Ayurveda era a primeira de todas. Então, a Ayurveda é o primeiro sistema científico médico do mundo. A gente sabe atualmente que até Hipócrates, lá nos estudos dele, lia os textos védicos, então ele bebeu dessa sabedoria também. Como eu falei, uma medicina que vai abordar o ser humano como um todo. Ele vê não somente o seu corpo físico, não tinha exames laboratoriais naquele tempo, então é uma medicina observacional, ela vai entender como o ser humano se comporta diante de determinadas qualidades, de determinadas ações, determinadas estruturas corporais, comportamentos, emoções, a forma como ela se relaciona com o mundo também. E é uma medicina que foi muito avançada para a época. Talvez você não saiba, mas até a primeira cirurgia performada, a rinoplastia no mundo, está lá descrita em Sushruta, que é um dos textos clássicos pelos quais a gente estuda. Então, apesar da sua ancestralidade, é uma medicina muito atual, porque ela tem um conceito básico, que é levar você para a natureza, porque você é a natureza. E quando você faz essa integração, você obtém o melhor, né, que a gente pode ter aqui na Terra. Lindo. Então tá bom, aí você foi para a Índia, teve contato com essa medicina ancestral, essa medicina que é uma medicina, como você muito bem disse no começo, que já traz um conceito de integração, né? Uma medicina que já é uma medicina com um olhar integrativo de tudo. E aí você voltou para o Brasil? Como é que foi isso? Como é que foi isso? Eu estava no final lá da faculdade e eu estava pleiteando uma vaga numa empresa de cosméticos lá na Coreia do Sul. E, nesse período, abriu essa prova interna de transferência. E aí eu fiquei muito em dúvida. Eu comecei a pensar no futuro. Eu sou uma pessoa muito família. Apesar de ter viajado muito, morado muito fora, eu tenho uma base familiar muito forte. E eu me via criando meus filhos, constituindo família aqui no Brasil. E aí, quando surgiu essa oportunidade de fazer faculdade perto de casa, eu não titubeei.
E aí eu fiz a escolha e decidi voltar para cá. E aí fiz a prova e aí foi uma nova jornada, foi uma nova experiência. Mas aí, beleza. E aí você voltou e terminou a faculdade de medicina, foi Isso, isso? voltei para a faculdade de medicina aqui em Aracaju, que é de onde eu falo, aqui em Sergipe, menor estado do Brasil. Ah, mas por que você quis voltar para medicina? Já que você tinha travado, se o Ayurveda mudou a sua vida, como você falou, por que você voltou para a faculdade de medicina? Naquele momento, a Ayurveda foi um dos conhecimentos, um dos shastras que eu conheci lá na Índia. Teve muito impacto em mim? Teve, mas ainda não tinha feito, eu ainda não tinha sido puxada. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu fui casada. Quando eu terminei meu casamento, 2 relacionamentos, gente, que me puxaram para Ayurveda, viu? E aí, quando eu terminei meu relacionamento, eu entrei num processo de autoconhecimento, de busca muito grande. Foi muito, através das nossas maiores dores, vem também os nossos maiores reviravoltas. E com essa busca, a Ayurveda entrou novamente. E aí, nesse momento, com a nova maturidade que eu tinha adquirido, quando chegou, eu entendi que era aquilo e aí não parei mais. Maravilha. Boa. Então, demos um panorama geral e entendemos também. Acabei de ver que nós dois estamos meio que combinando a cor da roupa. Bom, entendemos cenários, entendemos Tamires, entendemos a sua jornada. E aí você, então, começou a ter esse toque, um conhecimento mais atual, numa base de um conhecimento tradicional. O que você começou a ver primeiro de diferença? Diferença, vamos lá. A Ayurveda, ela vai muito mais na raiz. Então, e na prevenção. O que mais me incomodava durante a faculdade, que foi até um dos motivos de eu ter, de fato, assim, não ter, no primeiro momento, ter tido tanta sincronia, foi a questão de a gente estar sempre estudando uma doença. A gente sempre está tratando uma doença. A gente sempre busca a medicação para tal doença. E eu vi, assim, 1 milhão de outros fatores ao redor que parecia que estava sendo ignorado. Parecia que estava sendo esquecido. Só que isso é a base da cura, isso é a base do tratamento. Então, isso me incomodava bastante. E aí, essa foi, assim, o fator primordial que me despertou inicialmente. E em termos de tratamento, de prática clínica, como é que você vê a diferença entre as duas medicinas? Boas perguntas, Caio. Estou aqui. Não falei que é fácil, não. Uhum. Então, quando eu comecei a atender, assim que eu me formei, eu comecei a atender no SUS. E durante as consultas, obviamente, a gente sabe que os recursos são muito limitados dentro do SUS. E é uma prática muito tradicional. O pessoal vai lá para pedir exame e você passa os exames, eles voltam depois de mil anos. Não, às vezes não tem condição de comprar o medicamento que a gente prescreve, se não tiver no posto de saúde. Então, essa prática sempre foi muito limitada. À medida que eu fui estudando a Ayurveda e fui integrando mais esse conhecimento, e fui integrando esse conhecimento, eu já comecei a colocar práticas da Ayurveda que tem uma abordagem que inicialmente parece mais simples, porque é muito acessível. A gente tem como uma base, um pilar da Ayurveda a alimentação. Nós, como médicos tradicionais, alopáticos, nós temos a liberdade dentro da nossa prática de fazer orientação alimentar. Nós não prescrevemos dieta-terapia, que é as quantidades exatas de alimento, mas a gente tem a liberdade de fazer orientações alimentares. Então, dentro do meu conhecimento da Ayurveda, eu comecei a aplicar essas orientações alimentares, porque a Ayurveda prega uma alimentação natural, orgânica, que você tem ali do seu lado. E para a população de baixa renda, que eu atendia lá no SUS, eu consegui fazer essa integração. Então, essas foram as diferenças que eu vi inicialmente, porque muitas vezes a gente pegava os exames que estavam normais, mas a pessoa estava ali com a vida toda agitada, toda fora de um eixo de saúde. E com essas práticas que a gente tem da Ayurveda,
eu consegui já ter uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Mas a gente sabe que a Ayurveda é muito vasta. Tem várias técnicas, vários tratamentos que, por exemplo, Agni Karma, que é a gente aplicar um calor específico ali num local do corpo que precisa desse calor para que a gente trate uma patologia. Isso eu não consigo fazer ainda. Tem alguns lugares no Brasil que a gente consegue fazer isso no SUS, mas naquele tempo eu ainda não conseguia. Tem várias técnicas manuais que a gente sabe que tem um efeito bastante curativo, mas também não tem acesso. Então, principalmente aqui em Sergipe, onde eu sou pioneira na medicina Ayurveda, trazendo ela assim com a profundidade. Então, eu sinto que à medida que eu vou trazendo algumas coisas para cá, os pacientes eles já recebem um tratamento clínico cada vez mais diferenciado do tradicional. Então, no Brasil como um todo, né, se você pensar em Ayurveda, ela é reconhecida. Eu falo muito, tá, Kai? Se quiser parar aí no meu, pode falar. Vai. A Ayurveda, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde já há muitas décadas. Aqui no Brasil, ela está dentro dos nossos, do Ministério da Saúde, está incluída dentro das PICs, que são as práticas integrativas complementares de saúde. E principalmente no Sul, eu tenho alguns amigos enfermeiros que trabalham dentro do Sul, exclusivamente com o tratamento Ayurveda, o que é fantástico, gente. Porque isso dá, assim, uma abertura para que a gente consiga replicar esse modelo no Brasil todo. Então, aos poucos, a prática clínica tradicional e a prática clínica do Ayurveda estão, eu não falo se misturando, mas estão conseguindo coexistir e dar o melhor de cada uma delas para os pacientes. É muito lindo isso, porque é realmente isso. Tem as PICs, são 14 práticas integrativas que hoje em dia são integradas, né, no Sistema Nacional de Saúde. Eu já tive a oportunidade e a grande honra também de aqui no Rio dar um workshop de 2 dias para profissionais do SUS, falando sobre yoga, sobre Ayurveda, sobre meditação e sobre alimentação também. E queria voltar no papo que você falou sobre alimentação, porque você falou que os médicos, hoje em dia, os médicos de alopatia, né, do sistema moderno de saúde, é engraçado, né, porque você fala sistema tradicional e eu falo sistema tradicional, para mim é o que dá, mas eu entendo, né? A medicina tradicional que a Tamiris fala é a medicina que a gente usa, né, no dia a dia dos hospitais. Você falou que o médico hoje em dia, quer dizer, dentro do sistema atual, ele tem a possibilidade, a liberdade de orientar a alimentação. Mas o quanto que na faculdade de medicina você aprende sobre alimentação? Zero. É sempre assim, são orientações micro, sabe? Assim, fala 1000 formas de usar remédio, 1000 formas de como a fisiopatologia ali vai funcionar, de como tudo funciona, como tratar, mas a alimentação é sempre assim no rodapé bem pequenininho. Então... E no Ayurveda? É a base. E se você para, eu sempre explico isso para os meus pacientes, todos os dias, todo mundo que está aqui nessa live vai se alimentar. Pelo menos todos os dias. A gente torce, né? Que eles tenham. Exatamente. Então, todos os dias, de alguma forma, você tem a possibilidade de ingerir uma nutrição, uma medicação ou um veneno. Tudo depende da dose, da quantidade, como você faz isso. Então, se você... e o Ayurveda, ele vai olhar o ser humano, ele vai olhar o tratamento antes que a doença se instale. A gente tem ali os estágios iniciais nos quais a gente já consegue entender a atuação dos doshas, que são essas energias dentro do nosso corpo, que a gente consegue intervir para que isso não se torne uma patologia. Já na medicina moderna, a gente espera chegar até um limiar que, quando aparecem todos os sintomas, a gente vai tratar. Inclusive, até em alguns tratamentos de câncer, tem que esperar chegar num determinado grau de gravidade. Então, você espera ficar pior para que você faça um tratamento que vai te deixar mais debilitado ainda. Então, assim, eu entendo que isso atualmente é o melhor que a gente tem, e a gente sabe que a medicina tradicional
ela veio, talvez vocês que estão aqui na live, só estejam aqui por causa dela. Porque antes você tinha uma infecção urinária e você morria de infecção urinária porque não tem tratamento sem um antibiótico. Você entendeu? E o que acontece? Imagina que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente tinha um leito de hospital, várias crianças desacordadas em coma lá e os pais chorando à beira da morte, vendo seus filhos à beira da morte. Chega 2 médicos com um frasquinho com líquido transparente, começa a dar injeção nessas crianças e elas despertam como mágica desse estado de coma, de quase morte. E assim foi inventada a insulina, que trouxe vida para muitas crianças hoje, para muitos adultos também. Então, a medicina moderna, ela tem todo o seu brilho, ela é necessária. Só que a gente vê que a vida vai passando e as pessoas estão aí tomando 1000 medicações. Eu fiz um workshop esses dias de Ayurveda, e aí uma das participantes falou assim: doutora, eu já tomo 5 remédios para pressão e a pressão não baixa. E aí eu falei assim: você já meditou alguma vez na sua vida? Ela: não, doutora, como é que faz isso? Então, assim, coisa simples, sabe? Que as medicações hoje em dia já não dão mais conta. Ansiedade, depressão. Antes de tomar qualquer medicação para ansiedade, para depressão, tem um mundo de coisas que a gente tem que experimentar. Só que nossa sociedade não está pronta para esperar, talvez, né? E você entrou num ponto que é muito bom, né? Porque a gente está aqui, a gente sabe, né? O meu perfil é um perfil de yoga, então muitas pessoas aqui são voltadas para esse caminho de práticas de yoga. O seu perfil também, apesar de ser o perfil de uma médica, é um perfil que fala muito de Ayurveda também, e fala bastante de Ayurveda. Mas é importante a gente entender, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia meio que metendo um malho na medicina moderna, né? Como se não, essa medicina aí é ruim. E o que você acha? Eu acho que todo extremo é muito deletério. Todo extremo termina que você fica com a visão muito limitada. Se você, na vida, você consegue interpretar o lado positivo de tudo, não somos poliana, mas se você consegue ver o lado bom das coisas, você consegue pegar o melhor de todos os mundos. E a medicina moderna tem os seus pontos positivos, a medicina alopática tem os seus pontos positivos. Então, quando a gente une esses 2 mundos, que é o que eu faço na minha prática clínica, eu acho que a gente consegue ir muito mais longe, eu acho que a gente consegue fazer o nosso trabalho de forma muito mais bem feita. E o que eu faço hoje em dia, que é a minha missão, né, como médica alopática, é justamente, nós vivemos numa sociedade que nós precisamos de comprovação científica. E o que é que eu faço, assim, até por hobby? Eu fico brincando, eu sou muito nerd, eu gosto de fazer isso por hobby. Eu fico comparando o que é que os textos clássicos falavam há 5.000 anos atrás e o que é que os artigos científicos mais modernos vêm trazendo de corroboração para que os Vedas falavam. E o que eu acho mais bonito que está acontecendo é que diversos médicos estão despertando para essa nova possibilidade dentro do Ayurveda. Médicos de categorias específicas, então com especializações dentro de algumas áreas. E, por exemplo, você pega uma médica, tem uma amiga que é médica, dermatologista, Ayurveda. Então, essa médica está aos poucos desenvolvendo tratamentos, protocolos com base no Ayurveda, mas também com medicina moderna. E eu sinto que esse é o caminho que vem acontecendo. Eu sou muito expansiva, muito aberta. Então, eu saio catando assim, esses médicos para trocar ideias, sabe? Para que a gente vá desenvolvendo essa mentalidade. E um próximo passo que eu vejo acontecendo é justamente esse, de médicos se unindo para desenvolver artigos científicos, que é o que a nossa sociedade aceita, querendo ou não, que eles aceitam, para que a gente traga cada vez mais. A Ayurveda não precisa, tá? Ela não precisa disso. Mas a população, as pessoas precisam disso. Então, eu acho que se nós temos essa possibilidade, se nós temos os meios, se a gente tem a capacidade, eu acho que é muito benéfico para a Ayurveda, na atualidade, a gente fazer essa troca. Muito legal.
A Deusa Sintra, por exemplo, está falando que ela é professora de yoga e terapeuta Ayurveda lá de Goiás, né? Contratada pelo SUS. E olha que lindo. Isso está começando a acontecer, né? E a Silvana, aqui ela acabou de falar que o ideal seria que a medicina moderna e o Ayurveda fossem complementares e não oponentes. Por que você acha que existe alguns profissionais essa oponência, que justamente é o que você está tentando quebrar, né? Você e outros profissionais maravilhosos. Ricardo Balsimelli está aqui também, é outro que é incrível, né? Então, por que você acha que começou com essa oponência, que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, eu não acredito em Ayurveda? Eu fiz uma palestra na Câmara Municipal aqui de Aracaju sobre Ayurveda e fibromialgia. Em algum ponto, depois que a gente fala lá na Câmara, tem algumas outras palestras também, e alguém falou assim na plateia, a gente precisa trazer ferramentas que já têm comprovação científica para que a gente maximize a utilização dos gastos públicos para essas práticas. E na hora que ele falou, eu senti meio que uma pontada para mim, como se a Ayurveda não tivesse essa corroboração científica, como se não tivesse a base para que isso fosse implementada. E depois eu fiquei pensando, olha a mentalidade das pessoas, né? Porque para mim é só isso, é só Ayurveda. Então a gente precisa entender o que é que o outro lado pensa. E o que eu entendi em essa base científica, que muitas pessoas às vezes não veem, né? Que é o que é aceito pela sociedade, mas tem médicos, tem profissionais de saúde, tem das diversas áreas que acham que é uma medicina ultrapassada. Porque tem 5.000 anos e utilizava em algumas das suas medicações metais pesados, por exemplo. E a gente sabe que a nossa medicina moderna... Vamos conversar agora sobre a nossa medicina moderna. Eu dei esse exemplo agora. A gente espera um câncer crescer, ficar mais agressivo, ser mais deletério para a sua saúde, para que a gente faça o tratamento. Então, como toda ciência, a gente passa por estágios de evolução, a gente passa por estágios de modernização, de melhora. Então, de atualização, né? De atualização, isso, atualização. Então, sinto que as pessoas, por não ter essa base, até o próprio entendimento, quando a gente não entende algo, a gente julga com um pouquinho que a gente escutou. Então, eu vivo com uma comunidade médica muito grande aqui em Sergipe. Toda vez que algum médico me encontra, fica muito feliz. Eu escuto muito. Obrigada por fazer o que você faz. Eu acho muito bonito, né? Porque obrigada por fazer o que você faz. Porque muitos médicos também já entendem. Eu recebo muito encaminhamento de médicos, de pacientes poliqueixosos, pacientes que utilizam diversas medicações para que eu faça esse trabalho com a medicina integrativa e com a Ayurveda. Então, eu sou capacitada para fazer uma avaliação de todas as medicações que você está tomando, ao mesmo tempo que a gente faz um ajuste nos 4 pilares, que eu aprendi com o Matheus, que é a alimentação, o sono, o movimento e o silêncio. À medida que a gente vai despertando e organizando esses pilares, a gente vai fazendo a retirada das medicações de forma segura. E eu sinto que esse é um caminho inverso. Tem médico que você vai que passa 1 milhão de medicações sem olhar essa raiz. E é essa raiz que é o diferencial da Ayurveda. Muito legal. E assim, vamos entrar num papo delicado. Vamos? Topa? Tá. Você é médica e terapeuta Ayurveda, né? Se formou em curso lá na Índia, não foi isso? Isso. Como é que você acha que um profissional de Ayurveda, que não é médico, mas terapeuta formado, o quanto que tem de, por exemplo, de possibilidade de transformação e o quanto você acha que não cabe a ele? Você fala assim, na atuação dele dentro do paciente? Dentro, por exemplo, vamos dizer assim, você, uma médica, recebe um paciente, por exemplo, com fibromialgia. Tá? E que ele está buscando tratamento. Ou esse paciente também vai para uma terapeuta e busca um tratamento para fibromialgia. O quanto você acha que cabe ou que não cabe essa atuação de maneira profunda? Porque, assim, trazendo um pouquinho para o meu lado, né, dentro do yoga, eu tenho muitos alunos que vêm com problemas ou psicológicos ou problemas físicos.
né? E eu, como profissional de yoga, eu tenho que entender que existe uma limitação minha como professor, que é diferente de, por exemplo, uma atuação de um psicólogo, no caso de um transtorno psicológico, e diferente de uma atuação de um fisioterapeuta, no caso de um distúrbio físico, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito essa qualidade, essa sinceridade também, para saber até onde dá para ir e até onde não dá para ir, né? E existe o Vaidya, que é o médico ayurvédico, existe o terapeuta Ayurveda, que é o que faz os cursos, por exemplo, aqui no Brasil, né? E existe o médico no Brasil. Qual seria a diferença de atuação desses três e como integrar esses três conhecimentos? Deu para entender? Deu sim. Bom, a primeira coisa é a autoconsciência. Eu aprendi com o meu mestre indiano lá na Índia que tudo que a gente faz, a gente está inerentemente gerando karma. Então, principalmente se você está atuando com esse saber da Ayurveda, você tem conhecimento do que é karma e você sabe que uma ação sua, aquém do que você é capaz de entregar, você gera um karma na sua vida, tá? Então, nós no Brasil não temos uma regulamentação específica que determine a área de forma bem delimitada dos profissionais, de uma forma geral. A gente tem lá que o terapeuta precisa de 200 horas para poder atuar de forma prática. Só que a gente sabe que existem diversos cursos que você vai lá, paga, e se você não assistir nada, mas botar lá que assistiu as aulas todas, você vai ganhar um diploma, sem saber nada, e pode sair lá dizendo assim, sou terapeuta Ayurveda, vou atuar. O sistema de formação de um Vaidya na Índia tem a duração de 5 anos. Esse sistema prepara você com as bases necessárias para que você tenha uma atuação dentro desse tratamento clínico. Eu, como médica tradicional, passei 6 anos estudando o corpo humano, seu funcionamento, como tudo funciona. Quando eu entro na Ayurveda, num curso de formação de terapeuta Ayurveda, obviamente a minha base é muito mais sólida, no sentido de que eu já vi tudo isso, só que de uma outra forma. Eu ia falar. Pode tomar um golinho do seu chá sem pressa. E o que é que eu vejo na prática clínica? Tem pessoas que são formadas em veterinária estudando Ayurveda. Tem pessoas que fazem psicologia que estudam Ayurveda. Tem pessoas que fazem nutrição que estudam Ayurveda. Eu acho que vem de um lugar de autoentendimento qual é o seu limite, até onde você pode dar. Cabe a você estudar numa escola de respaldo, numa escola que você sabe que tem uma entrega séria, que vem da base, que são os samhitas, que são os textos clássicos. Eu tenho formação em 3 grandes escolas aqui do Brasil. Porque eu sou nerd, né, gente? Eu gosto muito de estudar. E eu faço questão de entender como cada uma entrega para que eu entenda os pontos de vista diferentes para que a gente consiga fazer essa entrega. Só que tem pessoas que vão fazer um curso, às vezes, muito, muito curto, que às vezes nem olha as aulas e vai atuar. Então, cabe a você entender que tem o seu karma diante do que você vai entregar e cabe ao paciente procurar uma pessoa qualificada. Tem uma responsabilidade. Oi? Seguinte, vamos supor que a gente tem uma pessoa com um problema, uma doença. E chegando já aqui no que eu quero entender sobre aonde a gente quer chegar nessa live, né? Você acha que ela deve procurar um ou outro? Ela pode procurar todos e, se tiverem opiniões divergentes, como atuar? Vamos dizer assim, que vamos usar o exemplo que a gente já usou. Eu estou com fibromialgia. Fibromialgia são dores, né? É quando a gente tem diversos tipos de dores, em que muitas vezes essas dores a gente não tem uma... É idiopático, que a gente chama, não tem uma causa muito clara, né? E aí, essa pessoa vai no
e vai num terapeuta Ayurveda. E se eles disserem coisas contrárias, como é que você acha que essa pessoa que é leiga, e ela pode ser, não tem problema nenhum, o paciente ele tem que justamente saber se entregar e escutar os profissionais, né? Como é que você indicaria uma pessoa a atuar nesse caso? Eu sempre vou por quem eu confio mais. Se for, por exemplo, eu tiver a primeira consulta com essas duas pessoas, com um médico e com um terapeuta, eu vou escutar as duas opiniões. Eu vou fazer meu próprio estudo. A última live do Matheus que faz sobre o ovo, eu achei fantástica. Ele ensinou como você deve pesquisar para você entender e obter uma informação correta. Todos nós, essa é uma frase que eu sempre falo, todos nós somos cientistas de nós mesmos. Você não vai ter um médico com você te acompanhando. Você não vai ter um nutricionista com você te acompanhando. O psicólogo te acompanhando. O fisioterapeuta te acompanhando. Então, o paciente fibromialgico, ele precisa entender quais são os gatilhos. Todas as doenças, tá? Estou dando fibromialgia aqui é o nosso exemplo. Mas você precisa entender o que é gatilho para você. Como você se sente fazendo tais coisas. Se o paciente está numa fase crítica grave, eu vou recomendar uma medicação. Se ele toma a medicação e melhora, ok, saímos da crise. O segundo passo é entender a causa. O terceiro passo é ele observar dentro daquelas informações que ele obteve desses diversos profissionais, ele entender o que funciona para ele, através da prática, da experiência, quando não está na fase crítica, tá? E o que acontece? Eu acredito que nós, seres humanos, temos que ouvir diversas opiniões, para que a gente chegue numa conclusão, mas a gente precisa seguir uma linha por algum tempo que seja, para ver como aquilo vai se comportar na gente. Não deu certo, a gente vai para uma outra possibilidade. Tem paciente que só de conversar e entender o que está acontecendo na mente, os sintomas vão embora. Às vezes nem chega a tomar medicação. Então, tem paciente também que fica escutando muita gente e fica muito mais confuso. Perde muito, não sabe o que fazer, porque tem uma obesidade de informações e não consegue praticar nada. Então, eu oriento qualquer ser humano que está buscando cura, que está buscando uma melhoria de vida, que você primeiro se observe. Porque se o médico e o terapeuta falam assim, você deve comer banana, banana é saudável. Você come uma banana e a banana começa a dar uma queimação aqui dentro, você já sabe que talvez banana daquela forma não seja para você. E nem o médico, nem o nutricionista inicialmente vão ter essa informação. Então, o primeiro pilar, primeiro passo é se escutar, entender o que realmente está acontecendo. Até para que você relate isso de forma mais clara para quem vai cuidar de você. E em seguida, tem que escutar, tomar suas próprias conclusões e, a partir daí, escolher um segmento para você tratar. Não deu certo? Vamos para o próximo. Boa, boa. Gostei. Porque, assim, vejo que as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? E, às vezes, existe essa coisa da pessoa querer fazer um ou outro, como se um fosse melhor que o outro. Só que o que eu acabo vendo, né, é que depende do profissional também, né? Depende como a pessoa se identifica com o profissional ou não, depende do problema em si. Então, assim, já chegando na pergunta da nossa live, medicina moderna ou Ayurveda? Então, eu acho que as duas juntas, elas têm a sua melhor, como eu falei, quando a gente vai para os extremos, a gente perde muito. Então, quando a gente une o melhor das duas, a gente consegue dar o melhor tratamento para o nosso paciente. Porque antes da doença se instalar, a gente já vai estar prevenindo. Uma sociedade, a Ayurveda, ela foi dada para nós, né? Eles falam que os rishis lá deram a Ayurveda, ela chegou. Foi para que a gente saísse da ignorância, para que a gente saísse da escuridão. E isso vai desde o micro, que é você entendendo o que você está sentindo. Quando você tem consciência do que está acontecendo com você, você consegue ter luz. Você consegue saber o caminho que você deve trilhar, até para passar para quem vai cuidar de você. Então, quando você utiliza a medicina mais antiga do mundo com a medicina mais moderna, você consegue abordar por diversos ângulos
um mesmo ponto. Então, nenhuma nem outra. As duas juntas, no seu potencial máximo, vão fazer com que a gente obtenha os melhores resultados. A minha humilde opinião, né? Adorei. É isso que eu penso também. E uma coisa que eu achei interessante do que você trouxe, né? O objetivo de todas essas práticas, né? Assim como o yoga, e trazendo um pouquinho para o meu lado agora, é fazer a pessoa parar de sofrer, né? Ou pelo menos diminuir o sofrimento, né? O objetivo não é que a pessoa siga alguma coisa como crença, né? O objetivo é que a pessoa tenha recursos, ferramentas e possibilidades para parar de sofrer. E todas essas práticas, assim como yoga, ayurveda, medicina moderna, medicina chinesa, medicina tibetana, meditação, psicologia, nutricionismo, tudo isso a gente precisa... Nutricionismo? Não, nutrição. Me bateu errado. Falei, tudo isso a gente usa para que a gente diminua o nosso sofrimento, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas muito perdidas enquanto estão sofrendo, buscando um monte de coisa. E que tá tudo bem, faz parte. Mas aí, por exemplo, falando de yoga, né? No yoga, como muitas vezes a gente está nesse processo de autoestudo, de autoinvestigação, é muito importante eu ter ferramentas para diminuir o sofrimento naquele momento. Não é necessariamente acabar. Acabar com o sofrimento pode ser uma mira, mas a gente tem que ter ferramentas para que, se eu estou em um momento de sofrimento grande, eu tenho que conseguir parar um pouquinho aquele sofrimento para que aí eu possa ir num sentido de investigação, né? Porque é muito difícil para uma pessoa, como você falou, né? A pessoa deve se ouvir. Mas para ela se ouvir, ela tem que, no momento, parar de sofrer um pouco, porque senão só o sofrimento vem, né? Então, por exemplo, existem muitas práticas, isso eu trago do yoga, que existem muitas técnicas, por exemplo, do yoga, que podem facilitar o sofrimento, mas às vezes não. Então, às vezes, você pode fazer uma meditação para curar um sofrimento? Pode. Você pode fazer uma prática de asana ou de pranayama? Pode, mas às vezes você também pode tomar um remédio. Às vezes você também pode dar um passeio e um mergulho na praia. Depende do que você tem, mas que a gente comece a olhar tudo isso como ferramentas e possibilidades para diminuir o sofrimento, para que a gente possa fazer uma investigação maior, né? Tem uma coisa no yoga que a gente chama de ciclo do karma. A gente falou disso, né, lá no City. Quando a gente está sofrendo, a gente entra num ciclo de sofrimento e depois num ciclo do karma. E o que a gente acaba fazendo, como seres humanos, confusos que somos, a gente muitas vezes está sofrendo, faz alguma coisa e para de sofrer. Quando para de sofrer, a gente esquece que tem que investigar. E aí eu paro de sofrer e falo, agora que eu não estou mais sofrendo, eu vou viver a vida como eu vivia antes. E aí você provavelmente vai gerar o mesmo problema, que vai gerar o sofrimento de novo, né? Então, o que a gente deve fazer, na minha opinião, utilizando todos esses recursos, medicina moderna, medicina ayurvédica, yoga e diversas outras práticas, diminui o sofrimento, mas aí vai investigar. Vai investigar com a ajuda de bons profissionais e com um lugar de autoestudo muito sincero e presente, né? Para que a gente possa estar sempre se aprimorando e tentando não deixar antigos sofrimentos voltarem a acontecer. Vão ter novos. Os novos está ótimo. Mas se a gente puder não ter os novos mais os antigos, já ajuda, né? Já Melhor. ajuda. Eu li uma vez no livro da Márcia de Luca, um livro falando de Ayurveda, e ela aborda o Yoga, e ele fala assim, Ayurveda e Yoga são ciências irmãs, complementares. Por quê? A Ayurveda vem trazendo todos esses cuidados, né, com o nosso corpo físico, para que a gente viva uma vida livre de doenças, com disposição, com energia, para que a gente produza ódios, para que a gente tenha saúde, para que a gente possa praticar yoga, para que a gente consiga cada vez mais voltar para esse lugar dentro da nossa consciência, para que a gente consiga se reconectar com a nossa essência. Você não vai conseguir sentar e meditar, fazer uma prática bem feita. Não, bem feita, que não existe uma prática bem feita, né? Mas fazer uma prática que te leve para esse lugar de expansão, se você tiver com a dor no seu joelho. Aquela dor no seu joelho crítica vai exigir toda a sua atenção. E aí, como você vai focar em algo mais transcendental, né? Algo mais profundo,
mais sutil com essa dor no joelho. Então, funcionam de forma uma equação sine qua non. Os dois juntos dão o nosso melhor. A mesma coisa com a medicina moderna. Eu sinto que as pessoas precisam colocar tudo em caixinhas, sabe? Mas a cura está em todos os lugares. A cura tá em tudo. E a gente só precisa ter olhos para ver. O Ayurveda ensina que a gente faça nossas práticas de Kriya, que o Yoga traz, para que a gente veja o mundo com uma lente limpa. Para que a gente, quando colocar os óculos para enfrentar a vida, ele não esteja todo embaçado. Para que ele esteja limpo, para que a gente veja o mais próximo da verdade, que nunca vai estar lá na verdade, possível. E se a gente não consegue fazer o básico, a gente vai continuar aí, como o Caio falou. A gente vai passar desse período de dor e a gente vai voltar para o mesmo lugar. Porque a gente não tem a capacidade de aprofundar na raiz. Boa, que lindo. E só aproveitando, a gente tem mais 4 minutinhos de live. Eu só queria ouvir, porque eu não falo com você há muito tempo. Como é que você tá depois daquela nossa imersão lá, depois daquela... Como é que foi? Porque já passou um tempão. Gente... Fala como é que foi, como é que você sentiu depois, como é que você saiu de lá e como é que você tá agora em relação ao que você pescou de lá. Gente, eu morava em Floripa, né, quando eu fui para a imersão. Quando eu cheguei lá, foi assim, a semana acho que mais transformadora da vida. Eu saí de lá, eu me questionando quem eu sou, o que é que eu estou fazendo na vida. Eu passei uma semana dentro do meu quarto, pensando o que é que eu ia fazer. E eu entendi que tem horas na vida que a gente é colocado novamente no caminho que a gente veio trilhar. E a imersão, aí no sítio da Vantari, foi exatamente isso. Foi me recolocar nesse lugar. Quem está aqui escutando, por favor, se deem de presente essa experiência. Porque, sem dúvidas, toda a experiência como eles desenharam faz você voltar para dentro e entrar no eixo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu decidi, depois da imersão, voltar aqui para Aracaju. Eu entendi que o que eu deveria fazer, meu propósito, chame como quiser, é realmente expandir a medicina Ayurveda aqui no meu estado. Então, eu estou aqui fazendo consultas, faço consulta online, faço consulta presencial aqui, faço muitas palestras. Hoje eu estou dentro das universidades, das 2 faculdades de medicina aqui do estado, dando aula para os futuros médicos que vão se formar aqui no estado sobre a Ayurveda. Então, estou sempre introduzindo a Ayurveda para eles. Eu faço palestras, faço também hoje aqui imersão, dando essa possibilidade das pessoas aqui conhecerem melhor a Ayurveda. Então, assim, eu saí de lá e a vida parece que, como eu falei, entrou no eixo. Veio muita clareza, porque Yoga e Ayurveda juntas, eles fazem todo aquele sedimento, né? Imagina que nossa mente é um oceano. Então, eu tava com muito sedimento, muito revolto esse meu mar. E lá eu consegui acalmar, deixar esses sedimentos descerem. E aí eu tive a clareza que eu tanto buscava. Então, assim, sou eternamente grata. Se eu tô aqui onde eu tô hoje, vivendo uma vida muito preenchida, muito feliz, com muito sentido. Você, o Matheus e a Bru, tem um dedinho aí nessa transformação. Nossa, que maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Você quer deixar algum recado final, alguma coisa? Porque agora eu tô ainda explodindo de amor. Então, querida. Pra mim tá eu como toda a mensagem que a gente quis passar aqui nessa live você é responsável pela sua própria vida. Então, se você hoje vive com alguma dor, se você hoje vive com algum tipo de desconexão, você hoje teve a oportunidade de escutar um pouquinho de formas de buscar esse alívio, né? Nós dois trabalhamos com seres humanos para que eles obtenham essa evolução. E é uma missão muito bonita, é uma missão muito difícil, às vezes também desafiadora, mas vocês têm a oportunidade agora de fazer essa transformação. Então, contem comigo, eu tenho certeza que vocês podem contar com o Caio também para essa jornada. Sou muito grata por poder exercer o que eu amo aqui na Terra. E isso é sempre graças a vocês que estão aqui dedicando um pouquinho do tempo de vocês a escutar a mim, ao Caio. Gratidão, pessoal. Gratidão, Caio, por me receber. Como eu falei no começo, eu admiro muito você. O trabalho que vocês vêm fazendo é muito lindo. O mundo precisa... Tem muita gente que não faz coisas boas por aí, mas eu acredito que os bons têm o seu lugar. Os bons, eles estão vencendo, porque a gente está aqui para fazer esse movimento. Vamos juntos, tá, Tamires? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua história e por todo o seu caminho de estar difundindo esse conhecimento tão bonito, de maneira tão clara, de maneira tão
carinhosa, né? Eu acho que a gente está num mundo bruto e que a gente precisa de muito carinho, e eu sinto isso muito de você, assim, você é uma pessoa carinhosa e leva um conhecimento importante e lindo de maneira carinhosa. Obrigado. Gratidão. E vamos continuar. Valeu? Vocês têm que vir aqui para Aracaju, viu? Eu tô esperando essa visita. A gente vai. Tô esperando. A gente vai. A gente vai. Um beijo, querido. Beijo a todos Um beijo. presentes. Muito obrigado. A live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva aqui e eu vou postar também no YouTube em breve. Beijo. Tchau. Beijo.